Você já se questionou se algumas igrejas, apesar de se intitularem cristãs e falarem de Jesus, na verdade, afastam as pessoas da verdadeira salvação? Hoje, vamos explorar 7 movimentos religiosos que, embora se apresentem como cristãos, fundamentalmente contradizem o evangelho genuíno. Para salvaguardar sua fé e a de sua família, e para garantir que você está no caminho correto, é crucial acompanhar esta análise até o fim. Revelaremos doutrinas arriscadas que milhões seguem sem perceber que estão sendo ludibriados. O mais surpreendente? Algumas dessas congregações podem estar próximas a você, talvez até batendo à sua porta agora mesmo. 7 seitas disfarçadas de cristianismo. Sim, você ouviu bem. Vivemos em uma era onde as linhas entre a luz e a escuridão não são mais tão nítidas. O mal não se manifesta apenas de forma grotesca e óbvia. Ele aprendeu a simular a santidade, a se vestir com a aparência da retidão. E você, caro leitor, precisa permanecer vigilante. Afinal, a luta não está apenas ao nosso redor, ela está entre nós. As falsidades mais perigosas são aquelas que se misturam com a verdade. O adversário nem sempre está fora da igreja. Às vezes, ele está pregando do púlpito. Permita-me guiá-lo por essa névoa de incertezas. Não estou aqui para julgar indivíduos, pois isso compete somente a Deus. Mas estou aqui para expor falsidades, desmascarar artimanhas e ajudá-lo a discernir a voz do Espírito Santo em meio a tanta confusão. Porque isso não se trata apenas de doutrina, é sobre a redenção da sua alma. Então vamos começar. Primeiro grupo, as testemunhas de Jeová. À primeira vista, as testemunhas de Jeová aparentam ser cordiais, sinceras e até mesmo virtuosas. Seu comportamento é polido, sua comunicação cuidadosamente elaborada. Eles portam Bíblias e discorrem com paixão sobre o reino de Deus. Para um observador desatento, parecem um coletivo de cristãos devotos com uma abordagem peculiar de evangelismo. Mas não se deixe iludir pelas aparências, pois sob essa superfície polida reside uma doutrina tão deturpada, tão corrosiva, que desestrutura o evangelho em sua própria essência. Eles utilizam o nome de Deus, Jeová, mas negam a plena divindade de Jesus Cristo, a própria pedra angular da fé cristã. Consegue conceber isso? Conforme seus preceitos, Jesus não é o Filho eterno de Deus, coigual e coeterno com o Pai, mas sim um ser criado, o arcanjo Miguel, elevado e investido de poder. Contudo, no fim das contas, não é Deus. Essa única distorção não apenas altera um detalhe teológico, ela estilhaça a identidade do Salvador. Reflita comigo. Se Jesus não é plenamente Deus, então seu sacrifício na cruz perde seu valor ilimitado. Seu sangue, em vez de ser o sangue do Filho eterno, torna-se a oferta de uma mera criatura. E se isso for verdade, então a redenção da humanidade não é apenas incompleta, é impossível, pois nenhum ser criado pode suportar os pecados do mundo. Somente o Eterno, o Verbo encarnado, poderia carregar tal fardo. Você compreende a gravidade disso? E seus equívocos não terminam aí. As testemunhas de Jeová rejeitam categoricamente a Santíssima Trindade, classificando-a como uma invenção pagã. Chegaram ao ponto de elaborar sua própria versão das Escrituras, a tradução do Novo Mundo, na qual manipularam e alteraram versículos cruciais para se alinhar com seus erros doutrinários. Por exemplo, em João capítulo 1, versículo 1, em todas as traduções ortodoxas lê-se: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Contudo, na Bíblia das Testemunhas de Jeová, afirma-se que o Verbo era um Deus, com D minúsculo. Uma alteração sutil, mas que mina de forma devastadora a natureza eterna de Cristo. Pedaço por pedaço, eles desconstroem o Evangelho, substituindo a graça por obras, a fé pelo temor e Jesus por um anjo. Isso não é cristianismo, é um evangelho adulterado, revestido de linguagem bíblica, mas infundido com um erro fatal.
E recorde-se do que o apóstolo Paulo advertiu em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que já vos temos pregado, seja anátema. Amigo, se alguém, por mais persuasivo, eloquente ou gentil que seja, nega a divindade de Cristo, não está apenas mal informado, está propagando uma falsidade e conduzindo almas à perdição. Segundo grupo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Esta igreja se apresenta como cristã. Eles frequentemente mencionam Jesus Cristo, oração, família e moralidade. São acolhedores, simpáticos e incrivelmente organizados. No entanto, sob essa fachada reluzente, existe um sistema de crenças que substitui o Deus verdadeiro por um mito de divindade forjada pelo homem. Você sabia disso? Seu fundador, Joseph Smith, alegou que todas as igrejas cristãs existentes eram falhas e que ele havia restaurado o evangelho autêntico por meio de revelação divina. Ele introduziu novas escrituras, o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, e a Pérola de Grande Valor, e as elevou ao mesmo patamar e muitas vezes acima da Bíblia. Ao fazer isso, o alicerce da palavra de Deus foi comprometido e uma nova teologia foi erguida, uma que não se alinha em nada com a fé cristã histórica. De acordo com a doutrina Mórmon, e prepare-se para isso, Deus Pai foi, em certo momento, um homem vivendo em outro planeta, que progrediu até se tornar Deus. E como se isso não bastasse, eles ensinam que nós também, você e eu, podemos nos tornar deuses, governando nossos próprios mundos, povoando-os com filhos espirituais, exatamente como Deus supostamente fez. Permita que essa ideia se assimile em sua mente. Isso não é apenas heresia, é idolatria cósmica, um evangelho no qual Deus não é eterno, incriado ou santo além da compreensão, mas sim apenas o próximo estágio em uma cadeia infinita de deuses, cada um gerado por outro. E quanto a Jesus, segundo o mormonismo, ele não é da mesma essência do Pai, como o cristianismo sempre proclamou, mas sim o irmão espiritual literal de Lúcifer. Consegue acreditar nisso? A salvação, aos olhos deles, não é o dom gratuito adquirido pelo sangue de Cristo, mas um processo de alcançar a divindade através de rituais no templo, convênios secretos e casamentos celestiais. Esse ensinamento não é meramente um desvio, é uma abominação, ecoando a primeira mentira já proferida: vocês serão como Deus. Como C.S. Lewis uma vez escreveu, no momento em que você tem um eu, existe a possibilidade de se colocar em primeiro lugar, querendo ser o centro, querendo ser Deus. De fato, esse foi o pecado de Satanás. E foi esse pecado que ele ensinou à humanidade. O Evangelho Mórmon não é boa nova. É um sistema construído sobre o orgulho, o engano e uma rejeição fundamental de quem Deus realmente é. Terceiro grupo, o pentecostalismo unicista. Você entra no santuário e sente a energia. A música é fervorosa, a pregação é audaciosa e as pessoas estão vibrantes de emoção. Você pode ser cativado pelo fervor de tudo isso, mas o pentecostalismo unicista, embora zeloso na adoração, sustenta uma doutrina perigosamente equivocada. Eles rejeitam a Santíssima Trindade. Em vez de abraçar a visão bíblica histórica de um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, eles ensinam que estas são meramente três papéis ou modos de uma única pessoa, Deus se revelando de maneiras diferentes em épocas distintas. Isso não é apenas má teologia, é uma heresia antiga chamada modalismo, há muito tempo condenada pela igreja primitiva. Por que isso é relevante? Você já se perguntou? Porque se não há distinção eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito, então o Evangelho se desfaz. A quem Jesus orou no Getsêmani? Quem falou do céu em seu batismo? Quem o ressuscitou dos mortos? Sem a Trindade, esses momentos se tornam teatrais, não realidades divinas.
O próprio amor, o amor eterno compartilhado entre Pai, Filho e Espírito, é negado. Mas não para por aí. Os pentecostais unicistas frequentemente ensinam que a salvação só é válida se você for batizado com a fórmula exata em nome de Jesus, em vez de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o próprio Jesus ordenou em Mateus 28:19. Isso atribui o poder da salvação não ao sangue de Cristo, mas à formulação do ministro. Que tragédia, que distorção! Isso não é liberdade, não é o Evangelho. É um sistema de controle, envolto em linguagem apaixonada, mas desprovido do verdadeiro poder da graça. Não permita que o entusiasmo sozinho o engane. Zelo sem verdade é um fogo perigoso. Quarto grupo, a Igreja da Unificação. Entre todas as falsas igrejas que se mascaram de cristãs, talvez nenhuma seja mais descarada que a Igreja da Unificação, fundada por Sun Myung Moon. Onde outros distorcem Cristo, esta ousa substituí-lo. Sun Myung Moon não apenas ofereceu ensinamentos sobre Cristo, ele se declarou ser a segunda vinda, enviado para completar a missão que Jesus falhou em cumprir. Você consegue imaginar tamanha blasfêmia? De acordo com Moon, Jesus veio não para morrer, mas para casar. E quando foi crucificado, ele falhou em criar a família perfeita, deixando assim a redenção incompleta. Que blasfêmia é essa? A cruz não foi um erro divino, foi a estratégia divina, o próprio coração da história da salvação. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, não como um plano B, mas como o cumprimento da profecia, a satisfação da justiça e o derramamento do amor divino. Dizer que Jesus falhou é negar a suficiência de seu sacrifício, pisotear seu sangue e declarar sua ressurreição impotente. É um insulto satânico ao Redentor da humanidade. E ainda assim, milhões seguiram essa ilusão. Casamentos em massa, hierarquias rígidas e devoção cega ao princípio divino de Moon substituíram a simplicidade e o poder do Evangelho. Eles ensinam que a salvação vem através da família, através de casamentos perfeitos, através da obediência a Moon, não através da fé em Cristo. Caro amigo, isso não é cristianismo. É uma religião falsa, perigosa, sedutora e completamente adulterada. Troca a beleza da cruz pelos rituais rasos do homem. Substitui a verdade eterna pelo controle terreno. E ao fazer isso, conduz almas para longe do verdadeiro Salvador, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quinto grupo, a ciência cristã. O nome ciência cristã pode soar confiável, até mesmo nobre. Ele combina duas palavras que sozinhas carregam peso e virtude. Cristianismo, o caminho da redenção através de Cristo. E ciência, a busca pela verdade. Mas, na realidade, a ciência cristã não é nem cristã, nem científica. É uma teologia de engano, nascida não do Espírito Santo, mas do orgulho da especulação humana. Fundada por Mary Baker Eddy no século XIX, a ciência cristã ensina que a própria realidade é uma ilusão, que doença, dor, pecado e até mesmo a morte não são reais, mas sim enganos da mente. Isso pode parecer uma curiosidade filosófica, mas contradiz diretamente o cerne do Evangelho. Se o pecado não é real, pelo que Cristo morreu, se o sofrimento é uma ilusão, por que ele foi açoitado? Se a morte é imaginária, do que ele ressuscitou, você já parou para refletir sobre isso? De acordo com o livro de Eddy, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, que é tratado com a autoridade de escritura por seus seguidores, o mundo material é uma falsa construção e o homem é inerentemente divino, intocado pela corrupção. Nessa visão, a cruz torna-se desnecessária e o sofrimento físico de Cristo é reduzido a uma demonstração mental. Mas sabemos pela palavra e pelo testemunho do Espírito Santo que Jesus sofreu em seu corpo, que ele carregou feridas reais, que seu sangue foi derramado e que ele ressuscitou fisicamente. Negar a realidade do mundo material é negar a encarnação, a verdade de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A ciência cristã
em seu orgulho sutil, eleva a mente humana acima da necessidade da graça. Diz a você que a cura é encontrada não no sangue de Jesus, mas em uma mudança de pensamento. Uma mensagem perigosa para qualquer um que esteja quebrado, ferido ou perdido. Em vez de conduzir almas ao Salvador, as aprisiona dentro de seu próprio intelecto, oferecendo nenhum redentor, apenas autorrealização. Isso não é o Evangelho. É uma prisão espiritual, onde a dor é negada, não curada, onde o pecado é ignorado, não perdoado, onde Cristo é admirado, mas não adorado como Senhor. Sexto grupo, o Adventismo do sétimo dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia frequentemente se apresenta como uma comunidade conservadora e crente na Bíblia, conhecida por seus ensinamentos sobre saúde, observância do sábado e foco no retorno de Cristo. E, de fato, existem almas sinceras dentro desse movimento que amam Jesus. Mas no cerne da denominação existe uma doutrina que tem levado muitos não à paz, mas à inquietação espiritual, uma sombra de medo que paira sobre seu entendimento de salvação. Sua profetisa, Ellen G. White, é considerada por muitos adventistas como divinamente inspirada, e seus escritos são frequentemente tratados como iguais ou mais práticos que a própria Escritura. Essa elevação permitiu que seus ensinamentos moldassem toda a teologia do movimento, incluindo uma de suas doutrinas mais controversas e perigosas, o juízo investigativo. De acordo com essa doutrina, Cristo não terminou sua obra na cruz. Em vez disso, em 1844, ele entrou em uma nova fase de ministério no céu, onde começou um processo de examinar as vidas dos crentes, decidindo quem é verdadeiramente salvo com base em sua obediência. Esse ensinamento implica que sua salvação, embora adquirida no Calvário, ainda não está segura e que seu destino eterno ainda está sob investigação. Você consegue sentir o peso disso? A cruz se torna um ponto de interrogação, a certeza vira ansiedade, a salvação se transforma em um teste e o crente se torna um réu, nunca certo de ter sido aprovado. Mas Jesus não disse que começou, ele disse, está consumado. Ensinar o contrário é colocar um véu sobre a face da graça, obscurecer a cruz com sombras de incerteza. Esse sistema sutilmente substitui Cristo por Ellen White, o Evangelho por códigos dietéticos e a certeza pela dúvida. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas muitos presos nessa doutrina vivem em medo silencioso, perguntando-se se são bons o suficiente, em vez de confiar completamente na justiça de Cristo. Amigo, cuidado com qualquer evangelho que ensina você a merecer o que Cristo já concedeu. O sétimo dia é uma bela sombra de descanso, mas Cristo é o verdadeiro sábado, e nele descansamos plenamente. Agora chegamos ao movimento final desta lista, menos conhecido que os outros, mas não menos perigoso. A igreja local, baseada nos ensinamentos de Witness Lee e Watchman Nee, pode não apresentar uma face de blasfêmia à primeira vista. Fala frequentemente de Cristo, de unidade, de escritura. Parece ortodoxa, soa devota, mas seu maior perigo não reside no que ensina, mas no que alega sobre si mesma. Esse movimento afirma que somente eles são a verdadeira e legítima expressão do corpo de Cristo na Terra. Todas as outras igrejas, batista, católica, metodista, pentecostal, são consideradas divididas, decaídas ou mortas. Somente eles, com sua estrutura, terminologia e liderança, seriam a verdadeira igreja. Isso não é humildade, não é santidade, é orgulho espiritual envolto na linguagem da unidade e leva a algo muito pior do que o erro teológico, leva ao isolamento espiritual, onde os crentes são lentamente separados do corpo mais amplo de Cristo e, em vez disso, atrelados a uma única estrutura autoritária. É aqui que o fruto dessa doutrina começa a apodrecer. Membros são frequentemente ensinados que deixar a igreja local é como deixar o próprio Deus.
O pensamento independente é desencorajado. A discordância é vista como rebelião e o mundo exterior é encarado com suspeita e medo. O Evangelho nunca teve como objetivo criar ilhas de exclusividade. A Igreja é a noiva de Cristo, composta por todos os que creem nele, de toda nação, tribo e língua. Dizer que somente nós somos a Igreja não é apenas falso. É anticristão em espírito, porque substitui o senhorio de Cristo por guardiões humanos. Agora, caro ouvinte, você conheceu os nomes, viu as máscaras serem removidas. Cada um desses movimentos, embora distintos em sua aparência, compartilha um elo comum. Eles se fazem passar por cristãos, mas propagam um evangelho diferente. Podem usar o nome de Jesus, citar a Bíblia e até mesmo realizar feitos notáveis. Contudo, o verdadeiro critério é este. Eles exaltam Jesus Cristo como plenamente Deus e plenamente homem, proclamam a salvação apenas através de seu sangue, honram a Trindade, pregam o Evangelho ou alguma imitação fabricada pelo homem. Nesta era de incertezas, você precisa estar alerta, conhecer a palavra e testar os espíritos. Acima de tudo, precisa apegar-se à cruz, pois é lá, e somente lá, que a verdade e a salvação se encontram. Deixe que outros ofereçam segredos, revelações ou novas doutrinas. Deixe-os falar de visões angelicais ou messias modernos. Mas quanto a você, apegue-se ao que foi transmitido pelos apóstolos, selado pelo sangue dos mártires e confirmado pelo Espírito Santo. Essas 7 congregações não representam apenas erros, são perigosas. Evite-as, afaste-se delas. E agora, pergunto a você, já se deparou com alguma dessas igrejas? Já foi convidado a conhecer algum desses movimentos? Como você tem protegido sua família dessas doutrinas enganosas? É crucial que você compreenda essas distinções, pois sua salvação eterna depende disso. Não é uma questão de intolerância, mas sim de discernir a verdade que liberta. Quantas pessoas você conhece que podem estar sendo enganadas neste momento por uma dessas falsas doutrinas? Se você chegou até aqui, é porque Deus está sensibilizando seu coração sobre a importância de conhecer a verdade. Compartilhe nos comentários qual dessas denominações você já teve contato ou se conhece alguém que a segue. Digite Amém se você crê que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E se este conteúdo ampliou sua compreensão sobre verdades que você desconhecia, deixe seu curtir agora, pois isso ajuda mais pessoas a acessarem esta mensagem vital. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e o protegem dos enganos deste mundo. E não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo em sua tela, onde revelaremos mais verdades que todo cristão precisa conhecer para não ser ludibriado. Que Deus abençoe você e sua família e os guarde de todo engano. Fiquem com Deus.